En las nalgas de mandarín. Então. O que é que estás a rir? Dia da marmota? Faz-te rir? Estava-me a rir agora deste tema para esta nova temporada que começa hoje. Que está frio como tudo, não é? Um dia frio para fazer uma temporada. Está um griso. Neve aqui em Coimbra. Está um barco encalhado no Mondego, no meio do gelo. Neste dia da marmota. E sim, não está nada agradável, mas pronto, nós vamos tentar aquecer os corações dos nossos ouvintes, não é? Com mais uma temporada incrível e o tema que eu vos propunha para esta temporada era falar de filmes bengala, ou seja, que de alguma forma servem como cinematografia auxiliar. Exato. E bem, filmes de bengala. Gomes. Isso existe mesmo? Deixa-me lá pôr no Google. Filmes de bengala. Até agora. Mas não, filmes de bengala aparece logo. Filmes porno, sexo ao Brasil. Kid Bengala, filmes porno. Portanto, ok, foi mesmo tu que inventaste esse peituda gostosa fodendo na bengala grande. Está certo, Miguel. Okay. Já acredito que foste tu que inventaste o termo filmes de bengala. Podemos fazer uma temporada só de filmes onde aparecem bengalas. Filmes de bengala. E depois uma temporada de filmes que são feitos em bengala. Não, episódio 16. Isso é um episódio desta temporada dos filmes de bengala. Temos que arranjar vários temas. E depois é o filmes filmados em bengala. Será que também? Boa ideia. Mas já estamos a dizer tudo o que vamos fazer esta temporada. Claro. Sim, já estamos a abrir. A gente depois corta esta parte. Claro, como sempre. E a ideia era começarmos com prequelas, com esta moda relativamente recente, que é fazer prequelas para os filmes que amamos, não é? E que tão carinhosamente muitas vezes destroem toda essa mitologia. E pronto, basicamente era essa a minha proposta para arrancar, era falarmos um bocadinho de prequelas. Qual é a vossa prequela preferida? A menos predileta, essas coisas. Vamos só esclarecer aqui o termo prequela. Sim. Não te esqueças também a midquela, que é o Bambi 2, que acontece no meio do primeiro. Sim. E também pode ser, por exemplo, aquele dos espanhóis dos zombies. O 1 e o 2, o REC. O REC, não é? O 1 e o 2 são em simultâneo, não é? O 2 acontece ao mesmo tempo, mas com isso é tipo o quê? É uma paralela com ela? Não. É uma paralela com ela, ou sidequel, não é? É uma sidequel, é isso. É uma sidequel. Mas isso deixamos para outro episódio desta temporada. Claro, fazer um episódio só sidequel. É o episódio 9. Ok, muito bem. Pedro, queres começar ou não? Eu prequelas, não sei qual será a minha preferida, mas a mais famosa, certamente, e mais bizarra, não é? Porque não cabe aqui em lado nenhum, e se calhar até merecia um episódio só para isto, são as famosas prequelas de Star Wars. Sim, exatamente. Que eu gosto cada vez mais. Inicialmente irritaram-me um bocado porque eu estava à espera de ter uma cópia exata daquilo que era a primeira parte, e as prequelas de Star Wars, como todos sabemos, têm aqui vários pecados capitais, não é? Nomeadamente o excesso de politiquice e de CGI, não é? Tiraram um bocado ali aquilo que é a essência de Star Wars. E bad acting, não é? E bad acting, um casting muito mau, mas o casting mau agora tudo tem castings. sim, agora também mau. É verdade, sim. Mas essas prequelas são certamente, aliás, quando falas em prequela, dizes as prequelas, a primeira coisa que te vem à cabeça são as prequelas. Será que o termo apareceu aí com o Phantom Menace? Eu se queres que diga, sequela e prequela, eu acho que nem sequer são palavras portuguesas, não é? Nós é que aportuguesamos estas coisas inglesas, mas eu não me lembro nos anos 80 e 90 de falar de sequelas esse conceito, não é? Mas eu lembro-me de uma vez ouvi uma teoria que considerava o Padrinho 2 uma prequela. Sim, exatamente, sim. Porque aquela história do pai não é feita no passado, do pai que era o Robert De Niro.
Sim, né? sim. Ia mostrando, Sim, tipo, sim. parte do filme é mostrando como é que ele tinha chegado ao poder e como é que ele tinha construído aquela posição dele, não é? E portanto consideravam o Padrinho 2 uma prequela. Não sei se será a primeira ou não, não faço ideia, se tínhamos que pesquisar, mas isso pesquisa-se rápido. Aqui vamos procurar aqui qual é Sim, considerada ou seja, a primeira prequela do cinema. E, por exemplo, eu não sabia, descobri isto há pouco tempo, mas o Indiana Jones, o 2, é considerado uma prequela também. O 2 é Temple of Doom. Temple of Doom. Sim, é Pois. considerado um ano antes do primeiro. Eu não fazia ideia, descobri isso há Também pouco não tempo. fazia a mais pequena ideia. Ou Por causa seja, Será? é considerado. Agora também nunca percebi bem porquê. Não sei que elemento é que indica isso. Mas como acho que foi mesmo opção criativa mas- e mesmo eles já disseram que é. Ok, agora Ok. deixa-me lá ver, que eu acho que vou descobrir aqui na Wikipédia. Então o gajo nunca traiu, se calhar, aquela senhora. Não. Sendo assim, não é? Foi mesmo ele fez-lhe um filho, não é? Por isso é que no 3 depois voltaram àquele formato mais tradicional e por isso é que o 2 é assim Claro. tão divergente, vá. É uma E ele não apareceu no casamento, Exótico, não tá? foi? É a história deles não serem casados. O quê? Opa. É? Mas Sim, tem... eles falam disso. Sabes que eu agora tenho andado a rever os Indiana Jones Sim. compulsivamente, porque o meu filho mais novo é Maravilha. super fã. que maravilha. E Eu as tenho andado a crónicas da ver. juventude? Pai, não quis. Quer dizer, eu nem sequer lhe disse que isso existe. Não estou... Tem isso em DVD, comprei em Gibraltar. Isso vale a pena, Já não? viste? Ou está na caixa? com a Não, bicicleta? lembro-me de ter visto na SIC há muitos anos, mas está na caixa fechadinha. Sim, eu vi assim com um outro episódio, mas nunca Também já não me chutou. recordo, mas já quem diga que aquilo é bastante porreiro. Epá, eu tenho ideia que aquilo ele se muito Spielberg giro. também, Spielberg, na altura aquilo. É. Olha, mas tenho-vos a dizer que encontrei aqui List of Prequels no Sim. Wikipédia e há prequelas em 1920, 1940. Pronto. Portanto, há muita, por exemplo, há Aliás, uma em até, por 1920 exemplo, que é The Golem, How We Came Into the World, que é a sequela de um filme de 1900, a prequela de um filme de 1915 que era The Golem. Portanto, há muita coisa já muito antigamente. Até, por exemplo, o Antigo Testamento, não é? Uma prequela, digamos assim, de Jesus Cristo, da história de Jesus Cristo, não é? Sim. Tá É certo. o Sim, se build-up. calhar, ou seja, já existia, mas não havia esse termo, não é? Esse Sim, chavão, sim, pronto. sim. E é a primeira vez que me lembro mesmo dele, é sem dúvida com o Phantom Menace, não é? E com esse conceito de teres uma trilogia antes de outra, mas isso o Lucas sempre tinha isso desenhado, não é? Sei que os episódios estavam Sim. tratados Mas daquela... os episódios, eu confesso que não me lembro. Quando comecei a ver o Star Wars nos anos 80, não me lembro. Posso também ser problema meu, quase certeza que é, de haver essa numeração. The New Hope. Dos episódios, eu também Não me lembro do New Hope. quando era mais novito e quando os vi pela primeira vez não me lembro. Não, até porque o primeiro Star Wars eu acho que não tinha esse subtítulo, que era só Star Wars. Mas eu não o vi, o filme saiu em 77, eu hei de ter visto em 87, 88, há de ter sido por aí que eu vi pela primeira Sim. vez o Star Wars, ou 85, não sei quando eu vi em VHS, quando começaram os cursos de vídeo. E eu não me lembro sinceramente Da numeração. da numeração, não me lembro. Mas eu acho que isso sempre teve presente, pelo menos no discurso do Lucas. Eu também não me lembro se apareciam logo Ou mesmo. se calhar a partir dos anos 80 que saiu o segundo, ele se calhar começou a pensar nisso assim, não sei. Pois sei. também não sei como é que isso funcionou, nem me lembrou bem na altura, se já estavam mesmo numerados. Mas eu acho que a prequel é uma tentação porque tu quando fazes um filme, e há montes de filmes que são acidentes, não é? Porque ficam com um excesso de popularidade ao personagem ou uma situação concreta e existe depois sempre a tentação de explicar como é que aquilo apareceu, não é? Porque Sim, e é também uma ajuda para o caso de já não dar mais para espremer sequelas, não é? Ou seja, do posterior já não servir e tu teres ali mais um pretexto para trazeres de volta aquela malta sob um novo contexto, não é? E normalmente as prequelas apostam muito na juventude, como por exemplo o X-Men, o First Class, não é? Estes agora. Pois, Estes mas agora. Não vejo nada disso. Tudo o que é de X-Men e Planetas dos Macacos, tudo o que é essas coisas Olha, comerciais Planeta dos Macacos é outro É exemplo, outro. não é?
É outro, sim, sim. Ou seja, sim. já não dava mais para... quer dizer, dava, mas não quiseram voltar a fazer o remake ou reboot ou o que quer que seja. Então decidiram contar a origem, não é? O Mas eu problema fico disso maluco tudo... com isto, porque eu perco completamente o que é que já saiu, qual é a ordem que é para ver. Eu, por exemplo, os X-Men foi uma coisa que aconteceu. Eu vi o 1, o 2 e o 3, lembro-me, na altura saíram com 2, 3 anos de diferença cada um, e Sim. depois começou a sair tanta coisa, e eram os Wolverines e os filmes de personagem, e depois uns que iam para trás, prequelas, Aham. Sim. eu, a certa altura, perdi-me completamente o que é que era para ver e desisti completamente e nunca mais vi nada. Os E últimos 5 que saíram, alguns não fazem parte do mesmo universo dos outros, tipo este epá, é último, uma o confusão. Logan. Mas depois tens outro problema, que é o que está a acontecer com estes X-Men, que é, fazem tens os filmes, os 3 iniciais ou 4, e agora tens as prequelas. E as prequelas vão avançando ao ponto de tocarem quase no inicial. E os atores, pois, imagina, se tu quiseres ver aquilo numa perspectiva de continuidade, Sim, cronologicamente já não não dá. é? Não. Já não dá, e isso o acontece Magneto. com o Homem-Aranha também, quer dizer, o Homem-Aranha Sim, sim, arrancou ali com o Sam Raimi e depois criou-se não sei quantos Homens-Aranhas com personagens diferentes, que volta-se a explorar a história de início, que já está outra vez, os tios já estão vivos outra vez, epá, é Sim, uma confusão, sim. e eu É. baralhei-me todo e desisti. E ao Não, fim mas agora, dos pronto, o três do Homem-Aranha Raimi, já agora É novo, é assentou independente. no MCU, não é? E Mas tem os... uma tia boa. até daqui a Sim. 3 ou 4 anos, porque volta outra vez a arrancar Ah, com outra personagem qualquer e com, Pois agora não com outro sei. ator, epá, é uma confusão. Tornou-se estes filmes de estúdio, estes blockbusters, Estas franchises, não é? essas Foram- franchises de estúdio, epá, estão uma confusão brutal, um gajo não E percebe. depois já há uma coisa também irritante, que é, há um filme que sai agora, um ou dois, imagina, um filme qualquer, não interessa. E depois daqui a 20 anos alguém se lembra, olha, este filme foi um sucesso, vamos fazer uma prequela. E depois as prequelas, os gajos fazem a prequela, que é suposto ser uma prequela direta daquele filme que estreou. A lógica nem sequer nada encaixa, não é? Porque a história, o pessoal começa a olhar para aquilo, tipo os do Alien, o Prometheus, o 1 e o Também 2. tinha aqui esse finalizado. Opa, eu gosto do Prometheus, como é público, não é? Como até aparece nos canais de televisão à hora de jantar, dizem. Eu que o Pedro prefiro o gosta do Covenant, Prometheus. mas sim. Pronto. Mas as coisas não encaixam, nem sequer em termos cronológicos. Sim, não é verdade. Porquê? Percebes? É tão fácil de fazer. Basta os gajos terem um mapa gigante, umas linhas a azul, umas a vermelho, do tempo que o filme. Mas nem isso os gajos acertam, pá. E em produções de milhões, de centenas de milhões de euros, Não é devia haver um admissível, gajo, não é? é um historiadorzito, não é? É um gajo... Opa, bastava irem à cena dos fãs, não é? Do Reddit Claro, e leem lá as claro, merdas, claro. aprendam, caraças. Mas é isso, eu estava aqui a tentar encontrar uma prequela que eu diga que é francamente boa, pronto, excluindo Eu tenho uma que é o muito Padrinho boa. 2, o Indiana Jones e estas... Sim, mas isso quase que não são prequelas, né? Ou seja, sim, não foram feitas a pensar, vamos sim, construir exatamente, agora sim. Vamos uma voltar a história trazer, no antes, sim. né? Que é para aproveitar. Sim. Por exemplo, este Indiana Jones 2, mesmo que aquilo tenha-se passado um ano antes, não foi claramente um filme feito, vamos agora espremer isto e vamos voltar atrás. Sim, tens Né? razão. Sim. Foi Sim, porque é uma calhou. opção só. Foi uma narrativa. opção, exatamente. Não, como, por exemplo, o bom, o mau e o vilão, não é? Também vejo aqui Sim. na lista não foi um filme de certeza, já pensávamos ser uma prequela do Mas eram Homem Sem outros Nome, não é? tempos, não é? Porque hoje as prequelas também são feitas para vender os boxes de DVDs e de Blu-ray. Sim. Como Não é? também agora... Sim, não, e hoje são feitas pensando ser prequelas e vamos explorar o que dá dinheiro, não é? E antigamente, e estes casos que nós estamos aqui a falar de melhores filmes, não foi feito nesse sentido, digo eu. Sim. Né? Por exemplo, se calhar estas prequelas todas que já aconteceram de 2000 para a frente, acredito que já seja nessa ótica. Agora, estas mais antigas que a gente aqui falou, não me pareceu que tenha sido esse o também caso. não me parece que tenha sido para o propósito de espremer ali o Agora, filão, não é? Sim, e uma prequela recente que eu acho que foi feita, e não acho, tenho a certeza, foi feita pensando ser prequela e que eu gostei muito, já sei que vocês não gostaram, foi o Dom Juan, do Star Wars. Sim. Eu gostei não, muito, acho que foi não uma... gostei Achas que nada. não? Eu acho que eles tiveram cuidado, tiveram atenção ao que vocês estavam a falar há pouco, nesses aspectos de encaixar bem ali a história na altura certa, e gostei do filme. Mas pronto, mas isso já falamos, temos aí uma flash Do Dom Juan, do Dom Juan, eu gosto muito. Solo também é uma prequela, não é?
Mas se queres mesmo falar do Sol? Não, e as prequelas funcionam um bocado com esse prisma de episódio, não é? Ou seja, servem para fazer Sim, de encaixar ali no meio. está agora a fazer. Outra prequela também que foi feita há um tempo atrás, que deram a volta a essa questão de mandaram a matemática às ortigas e os fãs levar no rabo com a lógica deles, foi o Star Trek, não é? Que o que os gajos fizeram foi uma prequela, não é? Quando a primeira vez que o Capitão Kirk teve a sua nave e o Spock, e depois fizeram ali um swing shot around the sun, meteram-se uma realidade paralela lá dentro e depois, olha, agora estamos noutra realidade, é uma prequela, mas é outra realidade, por isso é mais certo que nada desta merda bata com o outro, pronto, não é? Sim, foi uma maneira que eles arranjaram de... Mas depois no 2 é o Khan. Mas depois no 2 volta... No 2 já é. Foi um bocado parvo, sim. No 2 voltam a reformular tudo e a funcionar outra vez como o reboot ou remake, ou quer que seja. O soft reboot. Depois temos também o Batman Begins, não é? Que acaba por ser uma história de origem também meio prequela, apesar de ser como qualquer Batman de estreia, não é? O primeiro Batman do Tim Burton também foi então uma prequela. Sim, um bocadinho. Eu também tinha encontrado aqui o Batman Begins, mas quer dizer, todos os Batman, é como os Homem-Aranhas, quer dizer, todos os Homem-Aranhas que começam de novo são considerados prequelas. Sim, então. Mas no primeiro Batman do Tim Burton ele já é Batman, não é? E neste é um bocado a origem dele, por isso é que consideram como ser que apareceu, sim. Como é que todas as origens são prequelas, não é? Acabam por ser, sim. Todos os filmes de origem. Sim, se forem depois... Às vezes simultâneo, às vezes com flashbacks e tal, mas... depois tinha aqui também uma prequela do Underworld, daquela saga dos vampiros. E da Kate Beckinsale. Sim, também só vi o primeiro e depois nunca mais. É o único da saga que não é com a Beckinsale, que é com a Rona Mitra, e para mim é um dos mais porreiros. E tu que não gostas nada dela, né? Sim, teste. E é contar como é que eles se zangaram e um amor proibido entre um lobisomem e uma vampira. Depois temos o Cubo Zero também, uma prequela do primeiro. Não vi. Não viram? Também só vi o 1 e o 2. Não vi. É bom. Então, mas o 2 é o Zero ou não? Ou é então o Super Cubo? Então, o 2... Não, é o Hypercube. O 2 é o Hypercube. Então... O outro o 2 é o cubo ao cubo, não é? É o Hipercube, tem razão. O Cubo Zero é um... Deve ser para o terceiro. Eu só vi os dois primeiros. É o terceiro, que é a prequela. Que depois liga ao outro com um twist mega podre. Depois o que é que eu tinha aqui? Tinha o Dumb and Dumbier, que é o Doidos à Solta. Esse doeu-me no coração. Doeu-me no coração. Nem peguei nele. Nunca vi. Eu vi. É eles na escola, não é? O caralho, não sei. Opa, eu já me esqueci. Porque eu na altura estava excitadíssimo, não é? Mas não é o 2. Conseguiste ficar excitado depois de ver o trailer? Não é a sequela, é a prequela, que é com outros atores. Vi também. Vi. Eu estou-me a indignar com a sequela, mas também vi a prequela e é uma merda. É a contar como é que eles se conheceram. É Dumb and Dumbier, when Harry met Lloyd. É tipo, isso faz-me lembrar um bocado o Filho da Máscara. Eu meto-os na mesma categoria da meia estrela. Mas as prequelas às vezes também têm esta cena de ser na universidade, não é? Como por exemplo aquele filme da Pixar, o Monsters University, ou seja, a mostrar como é que era quando eles eram mais novos. E eu, curiosamente, eu tenho um livro do Monsters Inc. do primeiro, para os putos, daqueles livros com histórias que vejo aos putos, com as imagens e meia dúzia de linhas por cada página, em que explica onde é que eles se conheceram. E eles conheceram-se a trabalhar no Monsters Inc. nessa história, que é merchandising oficial da Disney. Então não bate certo, né? Não bate certo, não. Porque eles devem ter feito... Normalmente quando um filme é feito, há sempre um conjunto de histórias de background e envolvências que são abordados internamente entre a equipa que depois não aparecem no filme, não é? E aqui foi feita essa abordagem que eles mandaram às ortigas na prequela, não é? Na prequela. Aliás, a prequela do Monsters Inc., na minha opinião, sendo um filme para crianças, é um mau exemplo do pior. Porque dá a ideia aos putos que eles não precisam de estudar. Sim, tem essa mensagem. Aquilo os gajos são uns falhados da universidade, mas não se preocupem, somos uns falhados, nem sequer entramos, mas isso não interessa nada, interessa um gajo ser feliz e ter saúde, não é? E dá aquele exemplo que não se deve de estudar porque conseguimos na mesma ter as coisas. Que é perigoso, porque é um filme para crianças. Sim. Estava a ver se tens razão.
Estava a ver se encontrava aqui mais prequelas dessas da universidade, mas acho que há uma também do Van o Wilder. Monstros de Universidade, cara. Sim, é esse. O Van Wilder Esse- também. esse que é esse que estamos a Também falar há um mesmo. podre do Van Wilder, Desculpa, acho estava eu. distraído. Há Estava a um ver do a Van Rona Mitra Wilder. aqui no Google. Desculpem lá. Pois, Exato. calças para baixo, não é? Acho que há um do Van Wilder a explicar como é que ele ficou Van Sim, Wilder. Há a origem do Exorcista também. Sim, também vi essa merda. Esse eu A não... origem do Exorcista não era aquele que tinha, quando passou nos cinemas, tinha aquela curta-metragem do Filipe Melo. É Assim, possível. My Dreams. É esse. Será? É de 2004. É possível. É capaz, era isso, é que a malta ia só para ver esse filme. E Depois depois ia saía sempre logo. aparecer. Era. Porque o filme é terrível, esse do Exorcista. Depois há os Flintstones 2, que é o In Viva Rock Vegas. Alguém viu Também esta vi. merda? Também vi. Acho que vi isso. Acho que uma Vi no vez vi cinema, isso. vi essa merda no cinema. Acho E é que vi na bom. TV. Vi na TV uma É melhor vez. que o primeiro. Isto tu às vezes nunca fazes aquele exercício que se faz quando o pessoal deixa de fumar, que é, se eu deixar de fumar, vou poupar 4€ por dia. Assim, não sei. Agora, se eu deixar de ir ao cinema ver filmes de merda, imagina o dinheiro, imagina o dinheiro que eu consegui acumular. Eu esse acho que não vi. É eles em novos, não é? Os Flintstones em novos. São outros atores, porque os atores dos Flintstones eram o Rick John Moranis Goodman. e o John Goodman, que é a Yeah, malta yeah. da A-listers. E depois esses gajos mandaram aquilo para o caralho, quer dizer, o filme é uma merda, os Flintstones, aquilo é uma patetice. É Eles não fraco, quiseram é. repetir, eles não quiseram repetir. Opa, E depois prequelas na televisão? Alguém se lembra de alguma ou não? Já descobri aqui televisão? 3 ou 4. Sim. de séries? Séries, sim. Nem sequer vejo. Não. Temos E pá. então o mais famoso agora, o Better Call Saul, não é? Do Breaking Bad. Ah, Não, sim, sim. Não frequento. O Young Sheldon, não é? Do Big Bang. Essa merda. Sim. Pois, Não essa percebi, não não vi. conheço, mas Sim. acredito que sim. É Temos o Sheldon Bates em- Motel, que é uma prequela televisiva do Psycho, não é? Também. Sim, também E não vi. descobri também aqui, onde é que estava que eu tinha encontrado? A Caprica, que foi a prequela do Battlestar esse vi. Galactica. Ah, esse sim, vídeo. sim, sim. Que é, foi E não é filmado mau, ali não na, é na mau. Costa da Caparica, não é? Exato, Costa da Caprica. Na Costa da Caprica. Na Costa da Caprica. Esse eu não vi, mas foi cancelado, não foi? Eu acho que não vi por causa Esse disso. filme, eu vi esse filme. Mas Era um não bate filme, não era muito uma bem. série, o Caprica? Não, não, é uma série. É uma série. série. Série, não é? Mas pronto, eu como estou aqui com o mindset é cinema, não é? Não tenho essa panoeirice. Mas Certo. esse filme acaba, mas depois também não encaixa bem, atenção, não encaixa bem porque até o filme, como foi feito mais tarde, a tecnologia, como no Star Wars, como nas prequelas de Star Claro, Wars, parece que a era tecnologia é diferente. muito melhor. A tecnologia do passado era melhor que a do futuro. Mas esse filme acaba com uma merda que deu-me uma tesão que eu fiquei de pau feito durante 15 dias, que foi... Acaba com, no último episódio dessa série, os gajos constroem os robôs, Cylons. Os Cylon Mas robôs. os Cylons humanos. Sim. Não, ainda máquinas. Fazem um teste lá num labirinto e descobrem que a inteligência artificial do robô então são espetaculares. Porque aquilo há um holograma, pronto, vocês se quiserem vejam. Mas no último episódio de facto há mesmo um robô para onde é transferida uma consciência e o robô ganha consciência e depois no fim o gajo mata lá meio dúzia de merda, destrói e depois vira-se para cima e diz assim, diz com aquela voz de Cylon dos anos 80, by your command. Lembram-se dessa merda? Sim, sim, sim. Uhum. Que depois nunca aparece na série galáctica. Nunca ninguém fala essa merda, com aqueles robôs. Epá, e eu fiquei de pau feito, mas mesmo pau feito. Fez-me lembrar quando eu tinha 8 anos ou 9. Mas pronto, isso também foi cancelado. E Uma também gaja havia muito uma boa. do Adama novo, não era? O Young Adama. Oh, isso não existe. Não, houve Sonhei. foi uma. Era o não sei que Chrome, não é? Ah, Foi um episódio, foi um filme que eles dividiram numa web series de episódios de 15 minutos e depois fizeram um filme mesmo que seria pronto, um piloto que depois ninguém pegou. E havia também ok. uma que era... mas esse é qual? Ah, é o Sangueaço, é isso, né? Sim, Blood and isso. Chrome. Sim. E depois havia também uma que era uma banda desenhada que eu não sei se chegou a ser piloto, que era de uma capitã que aparece para aí na terceira temporada da Galáctica, uma capitã também de uma nave espacial que também foi A da abandonada. Pegasus, Sim, uma gaja também toda cheia de atitude. que depois ficou má, não foi? Acho que sim. Depois tiveram que matá-la e ela... e Isso foram- é um especial de 2 horas que é o Razor, acho eu, não é? Sim, que isso era também para avançar, mas não avançou. Hoje o Galáctica sempre teve essa dinâmica, não é? De
de falar dessas histórias E anteriores. o Galáctica, já que estamos a falar disto, e também porque o Galáctica é uma prequela, não é? Da própria humanidade. Olha, lindíssimo agora. Não é? Muito bem, Oh, Pedro. Mas- Sim, senhor. o Galáctica, Deve ficar mal feito agora. Exato. Com uma Cuidado, prequela cuidado da com- humanidade, cuidado cara. A Galáctica te faz todo o sentido se tu encarares aquilo como um filme de barcos de batalha e submarinos, por exemplo. Sim, Não é? Porque é aquilo que é. Muito É, bem, Luís dinâmica é Miguel. Sim, senhor, Luís Miguel. a dinâmica é essa, sim. Um dia temos que... Temos Deixem-me que- aproveitar, estamos a falar do Battlestar Galactica para agradecer à Sirin, à Teresa Laranjeiro, que em 2004, quando ainda era muito difícil arranjar o que se queria nos newsgroups e naquelas coisas que havia para sacar na altura, os emulos, etc., mandou-me a Battlestar Galactica em DVD por correio. Sabiam? Teresa Laranjeiro. quem é Olha, Teresa muito Laranjeiro? bem. Era uma Do TV Dependente. autora do TV Dependente, é verdade, e mandou-me isso para casa. Mas assina Não como me esqueci. Sirin, yeah. É verdade. Não sei o que é feito dela, por acaso. Acho que ela... Vocês- É amiga. Não vai ao agora teu és- casamento? Não vai ao teu casamento, Miguel? Não, continua bem. Continua em Muito forma. Sim, senhor. Pronto, fica aqui se ela por acaso ouvir. Eu não Sim, me esqueci, hein? Passado 15 anos, não me muito esqueci bonito. disso. Não Desse estás sabe a tão ver- bonito. Um estás a ver beijinho- os beijinho portos, para a estás a ver Teresa. os- Todos os estás a ver esportes. os portos. Olha, vocês ainda não falaram da vossa prequela preferida que me tinham dito no outro dia, que é o Marley e eu da Puppy Years. É um bom Pois filme, é não sei se isso, estão a é rir. isso, é isso. Mas atenção que vocês não falaram do mais importante porque Que é qual? é o Hobbit. Ah, sim. Porque... Não vi nada disso. Nem Já vi para o ver primeiro, os três do vi o Senhor dos Anéis primeiro. custou-me os olhos da cara, quanto mais estar a E ver. essa merda agora dos Fantastic Beasts também, eu só vi um. Também não vejo nada disso. Isso eu vi. Ah, isso também é É bom. prequela, tens razão, sim. É E bom. também não está a ficar bom. Epá, o primeiro eu gostei bastante, mas do O segundo já primeiro nem... não é mau, o primeiro vi. Mas depois a idade do Dumbledore não bate. Não é? bate, já Bate não bate nada certo, porque eles agora estão a tentar juntar ao universo Harry Potter, coisa que o primeiro não estava a fazer tão descaradamente. Então agora já vão buscar o Dumbledore. O primeiro era uma espécie de Man in Black International, não era? Que era o Hogwarts América. Era, exatamente, sim. Só Este não que sei, era uma este história completamente paralela, ou seja, tinhas Sim, ali sim, alguns sim. pontos de convergência, porque é no mesmo universo e isso eu ainda mamo. Agora, tentarem juntar a martelo as personagens dos outros livros, epá, já chega, caramba. E É a Não, mesma não. frase, tu dizes mamo e martelo, isso ainda mamo, martelo, agora martelo. Mamãe porque ainda Mattel. vão ser 5 filmes, ou seja, este vai ser outra saga e depois Não há desta paciência. Não vai há haver paciência. outra, já começa a haver E, menos e há paciência. o The Thing, não é? Que também foi um bocado desnecessário. Também é prequela, não é? Estava aqui a ver. E chama-se- Prequela ou foi chama-se- reboot? Não, isso foi Não, remake. prequela. Não, o filme, não, foi prequela. Apesar de ser tudo o que acontece é igual, quando o The Thing começa, eles encontram uma estação onde alguma coisa corra mal. não é? Ah, ok. Sim, E este aqui, que é da Finlândia, dos finlandeses, é uma merda qualquer. Ok. Epá, e este é prequela, só que na prática vai dar o mesmo. Vai dar É tem a uma mesma sequência. prequela remake. Sim. Pronto, Sim. e agora isto para parecermos mais. Ficamos mais Mas já parecidos com encontramos uma prequela boa ou não? Não Tantas. sei. Para o Pulsei Dentuça 2. Olha, boa. Mas para sermos mais parecidos com o VHS, agora temos que falar de videojogos que têm prequelas. Ok, então vá. Boa sorte. Só joguei Tetris e Shaky Eggs. Não joguei mais nada no mundo. O Tetris é a prequela do Tetri, né? Não? Olha, está muito engraçado. Tá bom isto. É o Tetris Epá, e o Quatris. Sim. Epá, ô, Pedro, agora meteste nos videojogos, agora safa-te. Cara. Sim. Há um videojogo que é a prequela do Rainbow of Tomorrow, chamado The Bombazine Pants, Sim. que também fala um bocado da história antes do Rainbow of Tomorrow. Pronto. Sem dúvida, sem dúvida. Lembro-me bem disso. Pronto, está certo. E mais? Ainda- Não Não, encontraram Não, nenhuma agora coisa. vamos falar também de banda desenhada. Anda Prequela. desenhada. Então, o Sim. Patinhas, The Early Years. Sim. Muito bem. Que é o Patinhas em novo, não é? Na universidade. Exato. É. O gajo, quando um gajo só tinha 1 bilhão, um quaquilhão e meio. E estou aqui a ver que há um Palpitações prequela. Aí, esse péssimo. Sim, O 4. sim. Ui. The Legend Begins. Caminhos perigosos esses.
Os filmes de terror há sempre um que é o The Legend Begins. não Olha, é? e há aqui a pequena sereia de Ariel's Beginning. Opa, foda-se, então, meu. Não se faz. Pois não. Já vi, por acaso. Já Não tenho viste? em casa. Não sei. Ah. Mas eu tenho cá para casa uns quantos filmes da Pequena Sereia mesmo. Também Então deves ter. é capaz e de o ter Minions que é prequela. Um gajo não pensa nessa merda. Mas é. Nem- Pois é, prequel, é Yeah. prequel. É prequel. Olha, e está aqui uma boa prequela, por acaso não falamos, o Red Dragon, do Silêncio dos Inocentes, com o Edward sim. Norton. Sim. Boa sim, prequelazinha. Sim, que já está o Hannibal já muito gordo e muito velho a fingir que ainda é novo, não é? Sim, com, sim. com um rabo de cavalo muito esquisito. Aí, é péssimo. Ai, E tá certo. também há o Texas Chainsaw Massacre da Beginning, porque há muitos filmes de terror, não é? Sim, e há o Letterface também. Que é a mesma prequel, merda, sim, não é? que é igual. A mesma merda. Olha, e está aqui uma que tu devias saber, Miguel, que tu és fã, o Final Destination 5. Dizem que é isso prequela. e é um belo spoiler também, o pessoal sabe no fim, mas é. Ah, é? Pois é, porque no fim dá com os yeah. gajos irem para o avião. Isso é aquela saga, oh, meus sacanas, vocês nunca querem gravar, oh caralho. Estou farto de discutir para fazer um especial Final Destination. Amanhã Mas- a gente grava. Sim, a gente grava Pode ser que, isso. por sorte, por algum milagre, a gente fique presos no dia da marmota e assim não temos que gravar. Exato. Mas amanhã gravamos, não te preocupes. Ainda por cima vão fazer o reboot disso, meu, ou remake, ou não sei o quê. O 5 é muito fixe, porque no final percebes que aquilo acaba no avião do primeiro, ou seja, os Exato. principais do Ok. 5 morrem no... Sou na capaz de já cena ter inicial. visto isso, agora estás-me a dizer isso faz-me É, lembrar é, qualquer é. coisa. É, o acidente do 5 é numa ponte, e depois no final os gajos vão no avião e pronto, e fodem. Deixa lá ver aqui. Exato. É. Como sempre, né? Como Então todos os o, protagonistas. o Missing in Action Ah, como é que é? O primeiro é que é o... 2. o 2. Que era para ser o 1, não é? Não. O primeiro é o gajo que vai para o Vietnã salvar os amigos. Sim. O 2 é eu no Vietnã, no passado. Não é? Só vi o 1, há pouco tempo até. E no bicho 3, que é o vai que salva crianças. Não, só vi o 1 há pouco tempo. O nosso amigo Chuck Norris. Ainda tem que ver o 2 e o 3 então. Tá bem, tá certo. Olha, foi um bom episódio para abrir esta temporada de filmes de Bengala. E agora para a semana são prequelas, não é? Para a Olha semana... já agora, para acabar. Sim. Para acabar. O Regresso ao Futuro 3 é o quê? Epa! Acabamos brain aqui. mixer agora. Foi um bom brain mixer. Isto foi mesmo agora. chupa e embrulha, caralho. Foi. E embrulha, sim senhor. Se o Padrinho 2 é uma prequela, esse o Regresso ao Futuro 3 também é uma prequela. Isto foi quase drop mic agora, Foi. foi. Foi fortíssimo, por Vamos acaso. deixar os nossos Vamos deixar no ar, ouvintes não é? em casa. A pensar Nós- nisso. Nós sabemos, claro, mas os nossos ouvintes não sei se sabem se não. Sim, nós temos a resposta, porque também andamos de Claro. volta disto durante muito É, tempo. ponta não. E a gente, para foi este preparado episódio, 3 como meses. é prequela, vamos ter que fazer uma música de introdução que é Nas Fraldinhas do Mandarim, Sim. não é? É, Como voltamos às é origens. a das nalgas, somos nós na escola sim. também. É, Mas já nas éramos fraldas. amigos. No rabinho, Não faz- no não faz rabinho sentido do mandarim. nenhum. É uma porcala que Apesar faz de- sentido. Em termos de idades completamente diferentes, de sítios completamente diferentes, andamos juntos no pré-primária. E já temos o podcast aí, é bem engraçado. Exato, era com um gravador de cassetes. Muito bem. E vendíamos aos nossos amigos. Fica a ideia, no rabinho do mandarim. Agora, Um bocado já viram que agora as conforme- cassetes voltaram, as de áudio, à venda? 15 euros uma cassete. Então e onde é que as pessoas vão pôr a tocar? Ah pá, sei lá. E também por Comprou a cassete e fica como os meus DVDs, né? Guardados aqui. Só deve ser, só pode, 15 euros. Mas está tudo parvo aqui. Uma cassete, um gajo já não consegue ouvir aquilo. E devem vender as canetas a 7 euros para rebobinar as cassetes. Tipo, vem a E Don, as ca- uma caneta E 7 essas euros. essas cassetes, os gajos devem ir lá aos armazéns, tiram-lhe o pó, metem-nos à venda, Mas, a não, um mas euro. são de CDs novos. É mesmo agora, uma merda assim. Aí estás a falar já gravadas? Sim, Ok. estou a falar gravadas ainda por cima. Está certo, está Pá, bonito. Pronto, então vá, é aguardar as nalguinhas, né? Exato. As nalguinhas do fraldinhas. mandarim. Early Fraldinhas do years. mandarinho. Então vá, beijinhos. Vá, um abraço. meus queridos, Tchau, adeus, beijinhos. adeus. Adeus.